Bom dia. Queria dar as boas-vindas a todos e todas. Um prazer estar de novo com todos vocês aqui no nosso 45º Círculo, sempre trabalhando com questões que são questões contemporâneas e que a gente pode aí ouvir de pessoas que estão pesquisando ou que têm vivências específicas relacionadas ao tema. Então, enfim, sempre muito bom, Não, espero que esteja é todo que eu mundo estou bem. tentando desligar isso aqui, mas não consigo. Tá. Mas, Escuta, mãe, tem o seguinte, é, tem uma inscrição da Kinderland. Vocês conseguem fechar o microfone? Isso, obrigada. É, Antes da gente começar, eu queria só contar para vocês que a gente está agora já com um anúncio da apresentação do filme Leste na Casa do Povo. A gente recebeu a Marta Kisperrone aqui no Círculo, mas no começo do ano, e mais alguns componentes, né, do grupo que está montando esse espetáculo ao redor do sonho de Goldfaden e da própria montagem do sonho de Goldfaden em São Paulo. E agora, na verdade, a montagem, também por conta das questões de pandemia, acabou se transformando na filmagem do espetáculo, e essa filmagem vai ser apresentada em algumas sessões na Casa do Povo agora em novembro. Então, queria, não sei se todo mundo acompanha ou já recebeu, mas eu vi esses dias que os ingressos já estão disponíveis, é um número limitado de pessoas por sessão, e esses ingressos já têm algumas sessões esgotadas. Então, quem tiver interesse em ir à Casa do Povo assistir, eu sugiro que entre no link do Simpla, a gente pode colocar aqui depois esse link e faça a reserva do seu ingresso, porque já é um momento bom de fazer isso, porque eles estão indo rápido. Tá bom? A gente hoje recebe, enfim, o nosso companheiro de tantos sábados, que é o Mauro Malim. A gente tem esse lado interessante de também poder receber os nossos membros do Círculo aqui nas suas pesquisas e nos trabalhos que estão desenvolvendo. E nesse momento, acho que quando a gente viu esse lançamento, né, da reedição do dossiê Herzog, no qual o Mauro esteve envolvido, nos pareceu que era muito oportuno a gente poder escutar o Mauro sobre esse trabalho. Então, passo a palavra para o Mauro Malim e depois a gente abre para conversas, perguntas, questões, todo mundo que tiver Tá bom. desejo de Obrigado, Lívia. participar. Bom dia para todos. Olha aqui, vou mostrar a capa do livro, a 7ª edição, que acabou de sair, essa é a capa. A 6ª edição era assim, tinha uma faca, um recorte aqui que mostrava atrás a fotografia que estava no interior da orelha, é a fotografia do suicídio, falso suicídio, falsa fotografia do Herzog, que não foi reproduzida nessa nova edição. Bom, vamos lá. Essa edição foi motivada, foi um pedido, um convite que a Fátima Pacheco Jordão, viúva do Fernando Pacheco Jordão, que escreveu esse livro notável, que é um livro-reportagem impecável, muito impressionante, que ele navega entre emoção e razão, entre a indignação e a suposta necessidade de ser objetivo, né, que às vezes é erigida como uma virtude excelsa, e a gente sabe que não é verdade, e, sobretudo, em épocas como aquela, 45ª reunião do Círculo, no 46º aniversário do assassinato do Herzog, uma coincidência. E então ela falou, eu fui entrevistá-la sobre a política brasileira da época, já 2019, final do ano. Ela olhou para mim, ela me conhecia de outros carnavais, e falou assim: poxa, você podia coordenar a edição, porque
uma nova edição, porque o momento é oportuno, e na edição, as 6 edições até aqui, elas reproduziram o texto original da primeira edição sem praticamente nenhum acréscimo. E o Fernando, quando fez a 6ª edição, ele tinha sofrido um AVC, então ele teve dificuldade, ele teve a ajuda de uma equipe médica, a qual ele agradece, e a gente reproduziu esses agradecimentos nessa nova edição, para poder trabalhar, escrever um texto novo, introdutório, e então ela queria que esses acréscimos, essas explicações que não puderam ser feitas na época, porque ainda era em plena ditadura, tanto que o Fernando e ela e as crianças, 3 filhos, tiveram que sair do Brasil, foram para Londres, ficaram uma temporada lá, depois do lançamento do livro, que se deu antes da Lei da Anistia. A Lei da Anistia é uma grande armadilha que tem na vida brasileira, mas ela, na época, ela facultou que algumas pessoas, muitas saíssem da cadeia e muitos exilados voltassem ao Brasil. E, nesse caso, ele fez o caminho oposto, ele foi se autoexilar porque estava recebendo ameaças. Assim como a Clarice Herzog recebeu ameaças na época em que ela se insurgiu contra a versão do governo, do exército, do governo. Muito bem. E, ao mesmo tempo, o que a Fátima queria, e eu tentei fazer num texto, que, aliás, nem ficou tão pequeno, não consegui ser breve, era uma aproximação daquela conjuntura de 75 com a conjuntura atual da extrema-direita no poder. Lá tínhamos a extrema-direita no poder e agora temos a extrema-direita no poder, personificada no Bolsonaro, que é apenas uma das expressões da extrema-direita, como todo mundo aqui sabe. Nós sabemos que a história se reescreve continuamente. Sempre vai haver uma volta a fatos passados, mesmo remotos, motivada por preocupações presentes. Isso é inerente ao próprio processo de conhecimento e de consciência, de tomada de consciência. Mas, no caso Herzog, existem circunstâncias que nunca foram devidamente pesquisadas, sobre as quais não se fez a reflexão necessária e que não foram objeto de uma discussão à altura da sua importância. Por exemplo, o quanto a impunidade de crimes contra a pessoa humana, crimes contra a humanidade, sinalizava a cada momento, ao longo de mais de 4 décadas decorridas, desde a promulgação da Lei da Anistia, em 79, que havia problemas sérios com a democracia da nova República e da Constituição de 88. Esse é, provavelmente, o maior problema que se pode apontar. Mas outro problema muito relevante, que também se projeta nos dias atuais, problema que, podemos dizer, percorre toda a extensão desse tempo histórico do qual estamos falando, é da relação de judeus com os poderes e com os contrapoderes. Todo poder engendra um contrapoder. Permitam-me chamar a atenção para o fato de eu não ter usado artigo definido ao me referir a judeus. Eu não disse da relação dos judeus, etc., etc. Porque usar o artigo, se pensamos na realidade dos fatos, não faz sentido. A categoria os judeus, com artigo definido plural, aplicada a qualquer instância territorial, sinagoga, bairro, cidade, país, continente, planeta, só faz sentido na mente de antissemitas. Só para antissemitas existem os judeus, ou talvez para pessoas alheias à natureza verdadeira do judaísmo, para não dizer que todo mundo que pensa em os judeus é antissemita. Mas, no caso dos antissemitas, isso aí é batata. Trata-se, como se sabe, de uma comunidade imaginada. A comunidade, os judeus, entre aspas, pode ser imaginada de maneira simpática, digamos assim, como fez Jorge Luiz Borges no poema Israel, 1969. O Borges escreveu em tom heróico: "Trabajará contigo tu hermano, cuya cara no has visto nunca." Ou seja, você vai estar do lado, nas fileiras, é como um soldado na guerra, entendeu? Ele é companheiro de guerra de um cara que ele nunca viu e possivelmente não vai voltar a ver. Também pode ser imaginada essa comunidade imaginária, os judeus, de modo negativo, calcado em velhíssimos estereótipos, como se encontra em Shakespeare, Tolstói, Cervantes, Gogol, para dar apenas alguns exemplos de escritores que estão no mais elevado altar da literatura. Judeus não constituem uma tribo, e sua diversidade é tão grande que pode ser chocante,
Aqui, neste círculo, Samuel Kirstein, desculpe se eu pronunciei errado, apresentou brilhantemente um trabalho sobre a trajetória de sua própria família, sobrevivente do extermínio na Polônia, que foi parar em Israel, não se adaptou e acabou no Bom Retiro, e que foi, por isso, classificada em Israel como parte de um grupo de, aspas, traidores da pátria, fecha aspas, nas palavras do próprio Samuel. Vou dar outro exemplo. Judeus que foram do Marrocos para o norte do Brasil, a comunidade judaica mais antiga em presença contínua no país, tiveram pouca, se tiveram alguma, consciência do extermínio de judeus na Europa. Era um assunto que não chegava até eles. Isso só vai aparecer entre as preocupações deles na década de 70, com a institucionalização, entre aspas, do chamado Holocausto, que eu prefiro chamar de extermínio, não gosto da palavra Holocausto, como, aliás, a pessoa que o forjou também não gosta, ele visa, e de sua memória, a memória do Holocausto. Nas palavras, estou citando aqui o Elias Salgado, diretor, meu amigo, diretor do portal Amazônia Judaica. Elias cita uma publicação de judeus de Manaus, Folha Israelita, que em seus 10 anos de existência, de 1949 a 1959, não menciona nenhuma só vez o extermínio dos judeus da Europa. Depois da década de 70, esse fato histórico gravíssimo, que mudou o destino da humanidade, diga-se de passagem, porque tem uma humanidade antes de Auschwitz, e não é somente Auschwitz, isso nós vamos ver aqui um pouquinho também, e depois dos campos de extermínio, do massacre, da industrialização da morte, etc., etc. Do episódio de 1975, o assassinato de Herzog, participaram judeus e judeus, como da ascensão de Bolsonaro e do que se seguiu a sua subida ao poder. Essa é a tradução da expressão que usei há pouco, que percorre toda a extensão do tempo histórico, para me referir à relação de judeus com os poderes e com os contrapoderes. Vou citar aqui 3 judeus do bolsonarismo, os irmãos Weintraub e o advogado Fábio Weingarten. São 3 exemplos do que eu quero dizer. Em 75, eles estariam entre aqueles que diziam tem que enterrar como suicida o Vladimir Herzog, porque é isso que está na certidão de óbito. Vamos chegar lá. O Michel German acaba de publicar na revista de livros 451 o artigo Morte e Vida de Vladimir Herzog acerca de um documento antissemita do então Segundo Exército, atualmente chama Comando Militar do Sudeste, em que se procura estabelecer clara distinção entre judeus aceitáveis e judeus inaceitáveis. German aborda a questão do enterro de Herzog, que o rabino Henry Sobel determinou não seguir os ritos reservados aos suicidas. Como todo mundo sabe, os militares divulgaram a fake news de que ele havia se suicidado. Montaram aquela foto que eu mostrei ali, que não foi reproduzida. No texto do Fernando Pacheco Jordão, escrito em 1979, há um capítulo de crítica ao comportamento do oficialismo judaico da época, contra o qual se chocou o rabino Sobel. Com muita dificuldade, diga-se de passagem. E chegou um momento, até ele diz isso, numa entrevista, que ele não conseguiu mais, a pressão era tão grande que ele não conseguiu mais se chocar contra aquele oficialismo. O capítulo do Fernando Pacheco Jordão se chama Medo, Omissão, Cumplicidade. Começa na página 303 da nova edição. Tem palavras muito duras quando fala do depoimento em juízo de Eric Lechziner, chamado ao julgamento como representante da Hevra Kadisha, que todo mundo sabe aqui o que é. O senhor Eric, e eu não tento reproduzir o sobrenome dele porque eu vou errar, teria tido 2 comportamentos diferentes, segundo relata Alberto Kleinas, numa dissertação de mestrado chamada A Luta contra a Ditadura e a Morte de Vladimir Herzog, a Desconstrução do Suicídio. Kleinas defende a tese de que o enterro de Herzog, como não suicida, foi pedra angular da luta do Sindicato dos Jornalistas e de outros setores contra a falsidade da versão do suicídio, respaldados pela figura notável que foi o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns. Eu acho que isso faz sentido. Foi, sim, a polêmica em torno do suicídio ou não suicídio de Herzog foi um ponto decisivo do documento dos jornalistas contra as conclusões do inquérito policial militar, que foi instaurado com o título para apurar o suicídio de Vladimir Herzog e não para apurar a morte de Vladimir Herzog.
Voltemos ao senhor Eric. Ele teria alertado o rabino sobre o fato de que, na lavagem ritual do corpo de Herzog, havia se deparado com marcas indicativas de suplício. Não se teria tratado, portanto, de suicídio. E, por isso, Herzog não foi enterrado em quadra de suicidas. Isso está no trabalho de Kleinas. Mas, ao depor em juízo, o senhor Eric preferiu afirmar que, como o atestado de óbito, parênteses, documento forjado sob a responsabilidade do legista Hari Shibata, que se tornou uma figura muito conhecida, um mentiroso. Teve primeiro o CRM, o Conselho Federal de Medicina também cassou o diploma dele em um dado momento, depois ele recuperou na justiça. Era um cara de pau que servia ao DOI-CODE, médico legista. Embora esse documento, esse atestado de óbito, dissesse que a causa da morte de Herzog, não embora, por quê? O documento dizia a causa da morte foi a asfixia mecânica por enforcamento. Então, daí ele concluíra que se tratara de suicídio. Isso está no livro do Pacheco Jordão, que aborda o assunto com muita indignação. Eu diria até com um traço de antipatia, assim, acentuado, contra o senhor Eric e contra a Hebra Kadisha, evidentemente. Hebra Kadisha, que eu fiquei sabendo depois, não é uma entidade autônoma, ela tem ligação com a institucionalidade judaica em cada lugar. Eu não preciso sublinhar aqui uma tese que aparece constantemente nas nossas conversas aqui do Circo, a da divisão objetiva e subjetiva de judeus em diferentes estratos. Tomei conhecimento disso pela primeira vez, com grande nitidez, quando participei de um grupo de minha escola, a Aliessen, do Rio de Janeiro, que era então uma pequena escola, que em 1962, fez uma viagem a Israel. E lá eu constatei que havia israelenses judeus que pareciam os marginalizados que conhecíamos do Rio de Janeiro. Não os miseráveis, mas o que nós chamaríamos de suburbano na época. Que ficavam nos cantos, assim, a roupa era diferente, era mais pobre, enfim. Aquilo ali me chamou a atenção. São todos judeus? Por que tem judeu assim e judeu assado? Vai deixar, Cris. É dessa existência de judeus de diferentes condições objetivas e subjetivas que se trata quando se pensa em judeus perante o caso Herzog, assim como de judeus em face de tudo o que aconteceu no país e no mundo desde então, e, para ser menos impreciso, desde muito antes disso. Estava conversando com o Elias Salgado ontem. Falei, Elias, isso tem 3.000 anos. Ele começou falando da Babilônia, as comunidades que se formaram na Babilônia. Tem 3.000 anos essa divisão. Divisão de todo tipo, divisão social, econômica, étnica, tribal, tudo que você quiser. Todos sabemos a importância que é atribuída na história ao caso Herzog. Somado ao assassinato do operário Manuel Fiel Filho, em janeiro de 76, vejam bem, tinha havido um protesto muito sério, o maior protesto desde o AI-5, em 68, foi aquele culto ecumênico na Catedral da Sé, oficiado por Dom Paulo Evaristo, Rabino Sobel e o reverendo Jaime Wright, que era um pastor protestante. Protestantes da época tinham uma posição diferente do que vieram a ter os neopentecostais. Esse episódio foi, sem dúvida, um ponto de virada da política nacional. O assassinato de Herzog mobilizou como nunca as oposições à ditadura, como nunca desde o AI-5, as oposições à ditadura, em certa medida, conteve uma ofensiva terrorista da repressão ditatorial. O assassinato de Fiel Filho trouxe à tona o conflito entre duas grandes linhas do regime. A dos que, como Geisel e Golbery, que conduziam esse processo, pretendiam realizar uma abertura controlada, que erroneamente se costuma chamar de abertura democrática. Eu me incluo nesse erro aqui totalmente. Também achei que foi uma abertura democrática, voltei ao Brasil, estava fora do Brasil, autoexilado, e nos anos seguintes, toda a minha simpatia por esse processo, a Constituinte, etc., foi inequívoca. Só agora, quando eu fui examinar todo esse processo com a lente, a lupa
focada no caso Herzog que eu vi que era um equívoco. Isso era de um lado, Geisel e Golbery. Do outro lado, os que concebiam a manutenção do poder mediante o recrudescimento do terror do Estado, que atingiria, ao golpear principalmente o Partido Comunista Brasileiro, o velho Partidão, uma expansão até então inédita. Aliás, essa história do Partidão, o Michel German toca no artigo dele, porque no documento do Exército os caras argumentam que mencionam o fato de que o Partidão tinha uma organização territorialmente espalhada, etc., etc., enfim, dentro dos argumentos antissemitas lá daquele documento. Daí o nome Operação Jacarta, que chegou a ser usado pelo aparato repressivo, evocativo do que se passara na Indonésia 10 anos antes, quando, segundo estimativas, 500 mil pessoas ligadas ao Partido Comunista local haviam sido executadas, preâmbulo de um golpe militar que tomaria o poder e nele se manteria por 30 anos. Evidentemente, caso triunfasse a segunda linha, Geisel e Golbery seriam não apenas apeados do poder, mas possivelmente presos ou também executados, porque era uma luta feroz, sem quartel, com quartel, aliás. É frequente se deparar com a expressão marco da redemocratização, volto ao tema, para descrever aquele processo. Prefiro a que encontrei num texto de André Herzog, o segundo filho de Vladimir e Clarice, e reproduzi na recapitulação que escrevi, para ser publicada nessa nova edição. André escreveu, no ano 2000, mobilização pública decisiva para impedir o endurecimento do regime. Eu acho que ele está correto. Não foi um passo na redemocratização, exatamente. Foi também, mas ela foi, antes de mais nada, a freada, aquilo que desarmou a ferocidade dos quartéis, embora ela não tenha parado. Os jornalistas fizeram um manifesto comigo, 4 assinaturas, foi publicado no Estado de São Paulo, e meses depois o Maurício Azedo, que era um jornalista do Rio, ligado ao Partido Comunista, foi preso, selvagemente torturado. Estou recebendo mensagens aqui, tem que apagar, senão eu não vejo a nossa tela. E, gente, vai ser difícil, porque vem várias. Eu sei, mas é que eu não vejo, entendeu? Então fica complicado. Ainda vem mais uma, ou não vem? Bom, melhor. Então, o André Herzog diz isso, essa frase que eu vou repetir: mobilização pública para impedir o endurecimento do regime, do qual a ofensiva contra o Partido Comunista era um elemento decisivo na época. Obrigado. Foi um marco também, infelizmente, da impunidade de crimes contra a humanidade cometidos por representantes do regime. Se houver tempo, estou controlando um pouquinho o tempo aqui, não falta muito, mas se der, eu vou falar adiante sobre esse meu texto. Ou depois, então, aproveito uma pergunta de alguém para falar. Eu gostaria de acrescentar uma constatação feita depois da conclusão da nova edição do dossiê Herzog, com raríssimas exceções. Foi negligenciado em toda a bibliografia sobre o caso Herzog que eu pude consultar o fato de que a família Herzog, Zygmunt, o pai, Zora, a mãe, e Vlado, o filho pequeno, era sobrevivente dos genocídios na então Iugoslávia. Genocídios no plural, porque houve 2 superpostos, o perpetrado pelos ocupantes alemães e o perpetrado pelos seus vassalos, os taxis, católicos, apostólicos, romanos, abençoados pelo Papa Pio XII, genocídio cuja ferocidade, voltada principalmente contra sérvios, cristãos ortodoxos, olha só, irmãos desavindos, se a gente for olhar por esse ângulo, mas também contra judeus, ciganos e oponentes políticos. Ferocidade que surpreendeu os próprios SS nazistas, segundo relatos disponíveis. Eu prefiro não entrar em detalhes sobre esses sangrentos acontecimentos, vou dar só uma informação. O chamado Estado Independente da Croácia, dirigido por Ante Pavelic, que era o líder dos Ustašis, que foi contrabandeado para a Argentina e viveu lá até morrer placidamente em alguma cama, em algum lugar, foi o único estado títere do eixo nazifascista em que se estabeleceram campos de concentração exclusivos para crianças.
só para dar uma ideia do que foi isso. E tem uma discussão aí na internet, e provavelmente na academia, se o campo de Jasenovac, que era o principal campo de extermínio desse regime croata, foi pior do que Auschwitz. Fizeram aí umas estatísticas que a mortalidade era maior. Então. O Vlad Herzog nasceu em Osijek, na Croácia, onde morava sua avó materna. A mãe dele foi ter neném na casa da mãe dela. E cresceu em Banja Luka, na Bósnia e Herzegovina, onde seu avô paterno e seu pai tinham uma loja. Os judeus dessas duas cidades foram perseguidos e, na maioria, mandados para campos de extermínio. Na lista de mortos do campo de Jasenovac, na Croácia, eu encontrei os nomes de 28 pessoas com o sobrenome Herzog. Isso para dar a dimensão do que foi, do que eles escaparam, porque se fala, Vlado escapou da perseguição nazista, da guerra, da Segunda Guerra, etc. Mas foi uma coisa pior do que essa. O livro que mais se aproxima da narração dos horrores ocorridos na então Iugoslávia, que ainda era unificada depois da Primeira Guerra Mundial, é um livro chamado Um Menino Chamado Vlado, de Márcia Camargo, publicado em 2015. Ela avança um pouco em relação ao que descrevera Audálio Dantas, o presidente do Sindicato dos Jornalistas, quando o Herzog foi assassinado, o Audálio, que teve um papel fundamental, no livro dele, As Duas Guerras de Vlad Herzog, de 2012. Mas Márcia não descreve o que de fato aconteceu, e eu também não vou fazer isso aqui. Por uma ironia do trabalho de pesquisa, o livro de Márcia Camargo ficou de fora da bibliografia selecionada que eu incluí na 7ª edição. Era uma bibliografia assim, só livros que tratam especificamente do caso Herzog, porque livros que abordam o caso Herzog no contexto historiográfico mais geral, é impossível você saber rastrear todos, e sem falar nas teses acadêmicas, enfim, tem muita coisa. E eu não sabia, porque o título do livro é Um Menino Chamado Vlado, e eu fiz busca por Herzog, Vladimir Herzog, e não apareceu. Estante virtual, Amazon e tal, então eu não botei esse livro, eu não sabia que ele existia. Eu fui saber no dia do lançamento, na Praça Vladimir Herzog, anexa à Câmara Municipal de São Paulo, que foi no sábado passado. Eu faço referência à origem iugoslava dos Herzog, ao fato de que eles fugiram dos nazistas alemães e croatas e ao desconhecimento da real situação da terra de onde eles fugiram, porque as atrocidades cometidas pelos Ustashis foram objeto de uma permanente campanha de negacionismo, que se pode examinar em paralelo com o negacionismo da ditadura brasileira. O negacionismo Ustache aconteceu em boa medida devido ao envolvimento da Igreja Católica Apostólica Romana nas atrocidades, direta e indiretamente. Lá pelas tantas, você encontra a informação de que um frade franciscano foi o campeão de execuções num determinado campo de concentração. As execuções eram feitas individualmente. Não era nem fuzilamento, porque eles não queriam gastar bala. O livro que me despertou a atenção para isso ficou na estante por quase 2 décadas, mas eu tenho que citar aqui porque ele é importante. Mas alguma coisa me impeliu a lê-lo nos intervalos do trabalho com o texto do livro do Fernando Pacheco Jordão, já no final, na reta final, revisão do PDF, que é para gráfica, etc. Chama-se A Verdadeira Odessa, o contrabando de nazistas para a Argentina, de Perón, e seu autor é o jornalista e historiador argentino Uki Goni, é um nome bem diferente. Odessa não é a cidade ucraniana, mas a sigla em alemão de uma organização secreta de resgate de criminosos de guerra nazistas, fascistas, rexistas belgas, Christus Rex era o nome da organização, daí vem esse nome, Ustaches e de outras origens, ativamente apoiada por uma rede de prelados com forte presença no Vaticano. Quando se constata a diferença entre esses clérigos católicos do Vaticano e na América do Sul, principalmente da Argentina, de um lado, e de outro lado, prelados brasileiros como Helder Câmara, Paulo Evaristo Arne, Ivo Loscheider, Aloysio Loscheider e outros, salta aos olhos que o artigo definido, que não se aplica a judeus, não se aplica a católicos e a quaisquer outras denominações, qualquer outro grupo étnico, social, nacional, econômico, corporativo, o que se possa imaginar.
Embora Robert Antelme tenha escrito um relato notável sobre a vida num campo de concentração, livro a que ele deu o nome de A Espécie Humana, fazendo essa alusão, portanto, e a nossa companheira de circo aqui presente, Cristina, minha mulher, diga volta e meia diante de horrores que testemunhamos diariamente ou de que tomamos conhecimento, que, aspas, a humanidade não deu certo, e ela agrega que devia ter ficado pendurada na árvore mais tempo, ou até ficado de 4 antes disso, mais tempo, assim, mais milhões de anos. Eu hoje tendo a considerar essa categoria, a humanidade, um equívoco. Para mim, não existe a humanidade. Existem grupos e mais grupos, etc. Então, houve e há judeus, e com grande frequência eles se encontram em campos distintos, não raro antagônicos. Não 2 campos, mas 10, 20. Tivemos aqui uma palestra sobre a política israelense, de João Coates Miragaia, que esmiuçou esse quadro. Quem leu o conto Satã em Gorai, de Bashev Singer, encontra uma evocação seiscientista disso, em torno do falso Messias, Sabbatai Tzvi. O assassinato de Herzog desdobrou forças contrastantes da chamada colônia judaica de São Paulo. Não existe uma colônia judaica de São Paulo. Eu sou judeu, moro em São Paulo há 30 anos e não sou da colônia judaica. Esses contrastes atravessaram décadas e se fizeram presentes novamente desde que, em sua pré-campanha, Bolsonaro foi convidado a falar na Hebraica do Rio em abril de 2017. Enquanto a plateia dentro do salão aplaudia vergonhosas barbaridades proferidas por Bolsonaro, do lado de fora se realizava aquilo que Michel German classifica como o primeiro ato público de repúdio ao candidato e depois presidente, organizado por judeus, do lado de fora, do lado de dentro também. Eu creio ser desnecessário insistir na importância da discussão do caso Herzog, tendo como pano de fundo judeus de São Paulo. Penso que é um campo que ainda está aberto à pesquisa e à reflexão. E acontece isso mesmo. Um episódio fica tamponado por diversas razões, e ainda no tempinho que me resta, ainda me resta um tempinho, eu acho, eu vou falar disso, sobre uma lista de jornalistas signatários de um manifesto chamado Em Nome da Verdade. Já falei que os acréscimos ao conteúdo original já disse praticamente tudo. Falta falar de quê? A lista completa de signatários do Manifesto Em Nome da Verdade. Esse manifesto, com 1.004 nomes, e havia mais 2 que tinham sido publicados no Jornal do Sindicato Unidade, em janeiro, esse foi publicado em 3 de fevereiro de 76, era um manifesto contra as conclusões do IPM, do Inquérito Policial Militar. É considerado um dos atos de coragem coletiva mais importantes e expressivos da história do Brasil, e é de fato. Só que ninguém nunca mais mexeu na lista. Então, quando eu fui trabalhar nessa 7ª edição, eu já tinha constatado, e voltei a constatar, que o livro o livro do Fernando Pacheco Jordão é dedicado aos 1.004 companheiros jornalistas que assinaram o Manifesto Em Nome da Verdade. Nunca se publicou em livro essa lista. Essa lista foi publicada na internet, de modo incompleto sempre, inclusive no Observatório da Imprensa, onde eu trabalhava em 2005, quando se comemoraram os 30 anos do assassinato do Herzog, e sempre incompleta. E mais, sem checar. Nunca foi checado. E dessa vez, com a ajuda da Cristina aqui presente, nós passamos praticamente uma semana checando nome por nome. Eu transformei a matéria paga, a imagem da matéria paga do Estadão, em 29 pedaços de texto ampliado, um texto antigo, publicado no arquivo no Estadão Digital, e fomos checando nome por nome. E depois, com a ajuda de várias pessoas, vou mencionar 2, expressamente, Vicente Lesse Filho, um jornalista aqui de São Paulo, e o Luiz Cláudio Cunha, um jornalista gaúcho, que mora em Brasília atualmente. Eu fui completando lacunas. E outras pessoas ajudaram, várias pessoas ajudaram a identificar e a dizer assim, o nome está errado. Por exemplo, por mais de 40 anos, se publicou um nome, Ivan Miliaccio. Quando eu fui pedir um depoimento sobre as circunstâncias em que havia assinado
manifestar, uma das signatárias, que se chama Nair Seiko Suzuki, uma jornalista aqui de São Paulo, ela viu a lista, eu mandei para ela. Ela falou, que diabo de Ivan Miliaccio é esse? Não é Ivan, é a Ivani. Era uma mulher chamada Ivani Miliaccio, com a qual eu até falei depois. E que o linotipista do Estadão ou comeu o I, ou achou que estava errado aquilo, que era Ivan, e botou Ivan, e ninguém conferiu durante mais de 40 anos. Agora está tudo conferido na medida do possível, ainda existem talvez uns 300 nomes dos quais não se tem nenhuma informação, porque a internet, o advento dela foi 10 anos, 20 anos depois do assassinato do Herzog, então pessoas que saíram da profissão até que morreram e sumiram na poeira do mundo, não foram localizadas. Bom, finalmente eu escrevi um texto chamado Um Marco Duplo da Resistência ao Terror da Ditadura e da Impunidade dos Crimes do Regime, que eu classifiquei como uma recapitulação. É uma recapitulação. É o quê? É o foco no caso Herzog, começando antes do episódio, começando ali, me valido do trabalho do Mário Sérgio de Moraes, um historiador, irmão do juiz Márcio José de Moraes, que, em 1978, deu a sentença a favor de Clarice Herzog e filhos contra a União. Em 1978, eles receberam o atestado de óbito corrigido que decorria dessa sentença em 2013. Se as contas não estão erradas, demorou 35 anos para isso acontecer, o que dá a ideia de como o negacionismo funcionou muito bem para os herdeiros da ditadura, entre os quais está o Bolsonaro, evidentemente. O general Augusto Heleno, que foi ajudante de ordem do Silvio Frota, que tentou derrubar o Geisel e foi derrubado, e aí por aí adiante. Então, eu volto agora ao início dessa apresentação, de um modo mais amplo, não enfocando apenas a questão dos judeus, que é uma questão que eu acho que faz muito sentido aqui nesse grupo, e dá pano para manga, mas referido à realidade brasileira, de um modo geral. Ações de resistência e reações do autoritarismo foram uma constante. Não passou praticamente nenhum dia sem que os herdeiros da ditadura, primeiro a ditadura, porque a ditadura durou 10 anos depois do assassinato do Herzog, foi até 85. Depois, os herdeiros da ditadura, que tinham muita força, tiveram muita força em todos os governos que se seguiram, inclusive os governos eleitos pelo voto direto, de civis eleitos pelo voto direto, nominalmente, Sarney nem se fala, porque Tancredo morreu, Fernando Collor, que, contraditoriamente, foi o cara que entregou os arquivos das polícias políticas estaduais, DOPS, DEOPS, de volta para os governadores. Eles tinham sido sequestrados no final antes da eleição direta de 82 para governador. O governador de São Paulo, por exemplo, era José Maria Marim, que tinha sido vice do Paulo Maluf. E o Maluf queria concorrer a não sei o quê, a um cargo legislativo, e o Marim assumiu o governo, e nos últimos dias do mandato ele mandou entregar para o Romeu Tuma, que era da Polícia Federal, toda a documentação do DOPS. Isso só voltou no governo Collor. Collor falou, devolve. E em Minas Gerais foi pior, só voltou porque fizeram uma CPI em 1987, se eu não me engano, e aí descobriram, peraí, onde estão os arquivos? Aí descobriram onde estava e devolveram para o governo do Estado. Eu acho que isso daí, esse processo, né, todo esse encaminhamento, né, do caso Herzog e de todos os casos de crimes contra a humanidade que o antecederam ou sucederam, permite entender melhor como chegamos ao advento da extrema-direita no poder pelo voto, o que nunca tinha ocorrido. A direita já tinha chegado ao poder, a extrema-direita tinha chegado ao poder em 37, Estado Novo, até 45, em 64 até 85, era a extrema-direita que estava no poder. Se alguém tiver dúvida aí, vamos discutir. E a direita chegar ao poder pelo voto. Em 45, Dutra, 60, Jânio, e 89, Collor.
E agora foi a primeira vez em que a extrema-direita chegou ao poder pelo voto. E isso é preocupante. E isso daí faz a gente pensar em como é que a realidade brasileira caminhou para chegar a esse ponto. Essa é a razão pela qual eu abro o texto da seguinte maneira, abre aspas, já vai terminar, pessoal. A chegada ao poder da extrema-direita brasileira em 2018, conduzida por Jair Bolsonaro, tornou dramaticamente obrigatório o reexame do processo político que se seguiu aos assassinatos de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho mais de 40 anos antes. É isso. Obrigada, Mauro. Acho que o Samuel já tem uma pergunta. Quer começar, Samuel? Obrigado. Parabéns, Mauro. Achei excelente a tua exposição. Não é uma pergunta, eu queria fazer um reforço, na verdade, em relação à forma que o filho de Herzog, e que você citou, se refere às manifestações de 75. A ideia é a seguinte, tudo que aconteceu em pós-74 e 75, com a manifestação pela morte de Herzog, seria impensável nos anos de chumbo do Médici. Isso é um reforço pelo que você está falando, inclusive na questão dos judeus. O Sobel chegou no Brasil em 1970. A Yara Yavelberg foi assassinada em 71. E não teve nada. Se o Sobel mandasse os generais estacionarem... que ele falou assim, eu não vou dizer onde é que vocês vão estacionar os seus tanques. Se ele tivesse falado isso nos anos de chumbo, ele ia ser atropelado pelos tanques. E aí, na questão da Yara, não só ela foi enterrada como suicida, como o Herbert Kadissi se recusou, teve que ter um mandato judicial para forçar o Herbert Kadissi, e só em 2003 que eles reconduziram a Yara da ala suicida para a ala nobre do exército, vou brincar, dos judeus. É isso aí. Obrigado. Só para reforçar um detalhe que eu não conhecia, que me foi contado pelo Samuel Yavelberg, que é amigo meu e da Cristina, principalmente, conviveu com ela no exílio, e eu conheci aqui em São Paulo, e eu perguntei para ele, Samuel, como é que foi aquele processo? Ele disse, olha, meus pais e a irmã dele também foram levados numa operação militar para Salvador, em avião militar, para ver um caixão que só tinha a abertura do rosto para reconhecer a Yara. Os pais reconheceram, a irmã não reconheceu. A irmã falou assim, não é, porque ela tinha apanhado tanto que ela estava deformada. Então, era um tempo em que você... É uma coisa alucinante. Teve o caso do Chael também. Agora, no governo Médici, teve o assassinato do Alexandre Vanucci Leme, que suscitou uma missa, aí missa católica, ele era católico, com 3.000 pessoas e movimento estudantil, show do Gilberto Gil, e tal, enfim, que teve na época. E, para minha surpresa também, eu pesquisei, bateu na minha vista, que o Luiz Fernando Merlino, um jornalista que foi assassinado em 71, também mereceu uma missa oficiada pelo Dom Paulo Evaristo Arnes. Teriam comparecido quase 1.000 jornalistas e parentes, amigos, etc. Então, tem um processo, não é um raio em céu azul que acontece. Entendeu? De repente, os jornalistas se indignaram porque mataram. Porque, de fato, tem toda uma discussão que eu não quis entrar nem no livro, nem aqui, sobre por que o Herzog foi morto. Quem era o Herzog? Herzog era um cara que não tinha expressão e tal, que deu azar e caiu na máquina de moer carne e foi morto. Eu tenho minhas dúvidas a esse respeito. Quando eu expressei essas dúvidas a contemporâneos dele, que são meus amigos, que também deram depoimentos e tal, eles não
Não colou. Aí eu resolvi que eu não ia entrar nisso, mas é uma coisa que está na minha cabeça ainda. Eu acho que o Herzog ele tinha consciência do papel dele. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura, uma TV pública do estado de São Paulo, nomeado pelo José Mindlin, que eu descobri na pesquisa que foi um dos 2 únicos empresários paulistas que não deram dinheiro para a Operação Oban, o outro foi Antônio Hermílio de Moraes. Não por acaso, um dos presos, e isso está no livro do Fernando, depoimento do Frederico Pessoa da Silva, alguém fala, durante uma sessão de tortura, alguém fala no José Mindlin e o torturador diz: eu sei, esse judeu comunista. Então, você tem esse traço que eu nem sublinhei aqui, mas acho que todo mundo sabe que o regime de 64 tinha uma vertente antissemita muito forte. E só podia ter, né? Só podia ter. Então, quando hoje uma parte da colônia judaica, ou da assim chamada colônia judaica, desculpe, uma parte de judeus se atrela ao projeto do Bolsonaro, eles poderiam ignorar que esse é um projeto que emana, que continua, que retoma o regime que tinha uma vertente antissemita muito forte, como tinha na Argentina, no Uruguai, no Chile, etc. Eu acho que não podiam. Mas, enfim, aí é um problema de consciência, é um problema de interesses, porque também é preciso dizer o seguinte: essas situações extremas, elas geram oportunidades. É horrível o que eu estou dizendo, mas elas geram oportunidades. Um dos peritos que falsificaram atestados de óbito durante a ditadura era um médico judeu, cujo nome eu não vou lembrar exatamente, é algo como Isaac Abrahamson. Aparece na literatura sobre o período. Então, o cara estava lá, no empreguinho dele, fazendo a tarefa suja de dar atestado mentiroso sobre a morte das pessoas. E tem o cara que está do outro lado sendo torturado e morto. E aí você tem uma lista imensa, inclusive de judeus ao longo dos anos, já desde antes de 64. E o meu pai me contou, meu pai já morreu em 2006, ele era da Praça 11, ele falou que na Praça 11, no Rio, tinha um judeu que era da polícia política. O nome dele aparece na literatura, chama Nicolau Zimmermann. Ele dedava as pessoas. Dedava e explicitamente dizia: você é um comunista, você está ferrado. E tal. Então, tem esse conflito existe. Pior, teve um judeu croata chamado Ivo Heinrich, que se converteu ao catolicismo e acabou dirigindo um dos subcampos de concentração do chamado Estado Independente da Croácia, em que foi morta a primeira mulher dele, judia. Para você ter ideia das loucuras que acontecem. E a gente não pode ignorar. Entendeu? É chocante, é doloroso, mas é verdade. E era o financista do Ante Pavelić. Era o cara que financiava o Ante Pavelić. O nazista croata lá, católico, apostólico, romano, abençoado pelo Papa. Sai de baixo. Mauro, deixa eu contar uma coisa para você eu fui preso no dia que mataram o Nicolau, na UBAN. Os carcereiros me diziam... O Nicolau, o Merlino. Nicolau é o nome de guerra do Merlino. Do Merlino. O Merlino, o jornalista que morreu em 19 de julho de 71. Eu fui preso no dia que mataram ele. Eu ouvia, eu estou falando do negócio de judeus, os carcereiros me diziam, os torturadores, me diziam que eles gostavam muito dos judeus, mas eram daqueles israelenses militarizados, que eles louvavam os judeus, os israelenses militarizados. E eles tinham ódio, era daquele judeu de guarda-chuva. Só isso aí. Os 2 tipos de judeu aí. Vamos, Li, você quer falar agora em seguida? Eu falo.
Eu estou falando no perfil que está ligado aqui no celular, que eu estou com problema no microfone. Mauro, acho que tanta coisa importante, né, da tua pesquisa, e eu acho que desse revisitar mesmo da edição, acho que a gente está em momentos realmente que é isso, né, é uma pesquisa histórica que vai se ampliando. E agora, eu estou aqui sem dados mais concretos, mas eu, enfim, tenho essas informações, mas, salvo engano, é no mesmo ano, 75, em que a gente tem quatro pessoas ligadas à Casa do Povo, diretores da Casa do Povo, presos para investigação, que sofreram tortura, e eu acho que o Max Altman, no depoimento dele do livro do Vanguardas Pedagógicas, menciona que foi procurar a Federação Israelita e que a resposta que ele recebeu era, ou pelo menos de uma manifestação pública de Federação Israelita, era algo do tipo: esses judeus que foram presos não são judeus dos nossos. Quer dizer, que reforça ainda mais essa linha de abordagem. Existem judeus e judeus bons e judeus que não são os judeus do nosso time, e a gente não vai se colocar em risco, a gente não vai colocar a nossa solidariedade e força política que seja em judeus que a gente não considera judeus que operam ou que trabalham com relações políticas em relação ao regime e próximos aos que a gente considera, ainda que, hein, eu não acho que a gente está falando de ninguém que tivesse um papel de subversão, enfim, não estamos, né, estamos falando de gente que eram ativistas da Casa do Povo, né? Então, o que me ocorreu agora, na verdade, eu nunca tinha ligado isso, é que a gente está falando do mesmo ano. Quer dizer, no mesmo momento em que a gente, talvez um pouco antes, por isso que eu estou tentando, eu não tenho a dimensão se é antes da morte do Herzog, se é depois, quando é exatamente isso, né? Agora, é tudo no mesmo caldo, gente. Tudo no mesmo caldo. E eram caras que tinham alguma ligação próxima ou remota, ou atual ou antiga, com o Partido Comunista Brasileiro. E a Última Hora, que tinha sido comprada pela Folha de São Paulo, botou... Eu li isso recentemente, esse episódio todo, Max Altman, tudo, e a Folha, a Última Hora, botou assim: célula de comunistas judeus foi desmantelada. Deu uma manchete grande, que era um jornal a serviço da ditadura nessa época, né? A Última Hora tinha sido liquidada na sua essência, do Samuel Weiner, do getulismo, etc, etc. E foi antes, se eu não me engano, foi em julho, foi em agosto. Já tinha havido várias mortes mas só que eram pessoas só. Tem uma diferença que a Comissão Nacional da Verdade até elucidou com bastante clareza. Quando você capturava um, aspas, terrorista ou guerrilheiro, você podia dizer que ele tinha morrido em combate, num confronto armado, ou que ele tentou fugir, foi atropelado, etc, etc. Essas lorotas que eles contavam. Quando você prende um cara que tem endereço certo, sabido, emprego é conhecido, você não pode fazer isso. E quando esse cara é morto por eu não digo que foi acidente, tá? Eu digo que foi um paroxismo de ódio do torturador, que se chamava Pedro Antônio Mira Grancieri, vulgo Capitão Ramiro. Esse cara, quando o Herzog rasgou o depoimento, o Herzog foi, segundo o Sérgio Gomes da Silva, Serjão, me disse, nenhum outro preso rasgou o depoimento. O Herzog rasgou o depoimento. O Herzog rasgou o depoimento por quê? Na versão, digamos, do Luiz Weiss, que escreve um texto belíssimo no livro do Paulo Marcum, chamado História de um Homem de uma Época, sobre o Vlado, na versão dele,
o que a gente deduz é que ele era um homem que tinha princípios e se indignava. Então, quando ele viu a assinatura dele forçada num documento que dizia assim: fui aliciado para o Partido Comunista Brasileiro pelo jornalista Rodolfo Konder, tempo verbal que até a Clarice Herzog usou para dizer: não, isso não é do punho dele, a letra é dele, mas o texto não é dele, porque ele nunca escreveria aliciado. Nenhum jornalista escreveria isso. Isso é linguagem da polícia. E ele olhou aquilo e falou: eu não vou fazer isso. Quando ele foi procurado no DOI-CODE pelo Rodolfo Konder e pelo Duque Estrada, que estavam presos também, tinham sido torturados e tal, e sabiam que não adiantava resistir, os caras já sabiam, na verdade, eles estavam torturando para fazer terror, né? Não era para obter informações. E no caso do Herzog, aí a minha percepção, eu acho que eles tinham um interesse especial porque o Herzog tinha sido nomeado pelo José Mindlin, que tinha sido nomeado pelo Paulo Egídio Martins, que tinha sido nomeado pelo Geisel. E tinha uma briga de vida ou morte entre esses setores e o Geisel Golbery. Uma briga que o Geisel acabou ganhando em 77, quando o Silvio Frota tentou derrubá-lo e foi derrubado. E aí depois isso depois do pacote de Abril, que mudava todo o jogo político, etc. Então, a ditadura continuava, o AI-5 continuava em vigor, mas o Silvio Frota queria o quê? Queria que se continuasse, diante do fracasso da economia, choque do petróleo e outros problemas, diante do fracasso político, a eleição de 74, que foi uma grande vitória do MDB, o Alberto Goldman virou o líder da maioria em São Paulo. E, aliás, nessa qualidade, ele denunciou o caso Herzog. E recebeu telefonemas em casa que diziam assim: seus filhos, nós sabemos. Ou seja, era para deixar o cara apavorado. Assim como a Clarice Herzog, numa entrevista ao Paulo Totti, publicada no Jornal Valor, atendia o telefone e os caras diziam: judia filha da puta. Entre outras razões, que ela não era judia, ela se casou com um judeu e adotou o sobrenome dele. Entre outras razões, essa daí foi uma das que levaram-na a não querer indenização. Porque ela diz, num depoimento que eu li, ela diz o seguinte: iam dizer, olha só essa judia correndo atrás do dinheiro, o cadáver nem esfriou. Então, ela fez uma ação na justiça para declarar que a União era culpada da morte e que não foi suicídio. Isso tudo está contado no livro do Fernando Pacheco Jordão, com uma qualidade jornalística, historiográfica maravilhosa. O Fernando Pacheco Jordão, que, aliás, eu tive a honra e o prazer de conhecer, era um jornalista de primeiríssimo nível. Ele fez um trabalho, e era um trabalho também, tinha uma dose de engajamento pessoal, porque ele havia indicado o Vlado para a direção de jornalismo da TV Cultura. E o Vlado assumiu, digamos, no dia 3 de setembro, desculpe, ou 3 de outubro, acho que no início de setembro, se eu não estou enganado. E logo em 25 de outubro, 24 de outubro, ele foi procurado. Ele já sabia que ia ser procurado, porque já tinham falado o nome dele, e ele não quis fugir, porque ele falou: se eu fugir, eu estou ferrado, estou passando recibo, então não vai acabar nunca essa história. Houve gente que fugiu durante alguns dias e tal, e aí a morte do Vlado interrompeu um processo que ia caminhando para uma carnificina indescritível. O Sérgio Gomes da Silva me disse que, quando o Vlado morreu, o Sérgio Gomes tentou se matar. Ele conta isso num depoimento, que ele tentou pegar um vidrinho de amoníaco que eles usavam para jogar no capuz do prisioneiro e impedi-lo de respirar direito, e numa distração lá dos caras que saíram da sala, ele tentou pegar, e não, como tinha apanhado muito nas mãos, as unhas estavam arrancadas, e, enfim, ele não tinha como, ele não conseguiu abrir o vidrinho. Aí os caras voltaram e disseram: né, me dá isso aqui, você vai apanhar mais. E ele, quando soube da morte do Herzog, que não foi imediatamente, que eles souberam, os que estavam presos,
ele falou, eu não vou mais morrer, eles não vão mais me matar. Então, e o Luiz Weiss, por exemplo, se apresentou com o Mino Carta e com o Guzzo, que era diretor de redação da Veja, foi lá se apresentar e ficou preso uma semana, detido e tal, deu lá uns depoimentos, passou por interrogatório, mas não foi torturado. Mas eles logo voltaram a torturar, tanto que eles mataram uma mulher chamada Neide Alves, que era do Partido Comunista, era caixa de supermercado, no início de janeiro de 76, e mais adiante, 1 ou 2 semanas depois, mataram o Manuel Felfilho, o operário, que foi aí que o Geisel ficou indignado porque não tinham cumprido a ordem dele. Qual era a ordem dele? Se tiver que matar, mata, mas não deixa ninguém ficar sabendo. Então, esse caso do morto, cujo corpo não pode ser desaparecido, como havia acontecido com 9 membros do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro, antes do Herzog, eu dou os meses, né? Na minha recapitulação, vou dizendo assim, fulano, fevereiro, fulano, Beltrano, abril, maio, etc., etc. Em agosto, tinham matado um tenente da polícia militar de São Paulo, que era ligado ao Partido Comunista, montaram a mesma cena de suicídio, idêntica, uma cena de suicídio em que o preso está com as pernas dobradas. E o Hélio Gaspari fez uma contagem dizendo assim, olha, é o 37º suicídio, entre aspas, de preso político, e não vou saber o nome exato, o 9º ou 10º, em que ele está com as pernas dobradas. Quer dizer, era uma encenação que já tinha sido ensaiada, já tinha sido feita, e eles fizeram na hora que morreu o Herzog, e o Herzog brigou com o torturador, se exaltou, berrou, xingou, etc., etc., e a voz dele começou a definhar, segundo o relato do Rodolfo Konder. O Rodolfo Konder fez uma coisa importante. Ele, dias depois de sair da cadeia, ele foi para o escritório do José Carlos Dias, que viria a ser, ou já havia sido presidente da Comissão Justiça e Paz, criada pelo Dom Paulo Evaristo, e deu um depoimento testemunhado por 9 pessoas, entre as quais o Prudente de Moraes Neto, que era o presidente da BI, o Gofredo Teles Júnior, e um padre, representante do cardeal, padre Olivo, e mais outras pessoas lá, advogados e tal, em que ele conta tudo. E esse depoimento foi usado no processo. O processo foi conduzido até quase a prolatação da sentença pelo juiz João Gomes Martins Filho, e aí você tem uma coisa curiosa, esse João Gomes Martins Filho, ele tinha sido deputado constituinte em 46 e ele tinha sido secretário de Educação do Adhemar de Barros, para surpresa geral ou não. E em 1950, se eu não me engano, ele foi candidato a vice-governador de São Paulo numa chapa encabeçada pelo Prestes Maia, o famoso prefeito Prestes Maia de São Paulo. Perdeu, né? Quem ganhou foi o Lucas Nogueira Garcês. Esse João Gomes Martins saiu de tudo isso, foi ser juiz, fez concurso para a magistratura, e o que ele fez? Nas sessões da Vara Federal, 7ª Vara Federal de São Paulo, ele não permitiu que os procuradores obstaculizassem os depoimentos das testemunhas. Os representantes da ditadura, entre os quais Durval Ayrton de Moura de Araújo, que era o pior de todos, e o Fernando Pacheco Jordão descreve longamente coisas que o cara fez ou tentou fazer, como dizer que Dona Zora, mãe do Vlado, teria dito em interrogatório, eu também pensei em me matar, quando ela disse uma coisa parecida, mas que tinha um sentido completamente diferente. Aí ela falou assim, não, mas eu não disse isso, eu não vou assinar isso. E ela conseguiu que o escrivão lá, o escrevente lá, mudasse o texto, o cara acabou concordando. E era um cara terrível, ao qual se entoavam loas. A Folha de São Paulo se derrama em elogios ao Durval Ayrton Moura de Araújo, que em 2019 tinha 99 anos, estava vivo, deu uma entrevista ao El País, dizendo
Atenção, eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Negacionismo, baluarte do negacionismo, como o general Mourão, o capitão Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno, são baluarte do negacionismo, são caras que dizem: Ustra era o meu herói. Ustra foi o único cara que chegou a ser torturado condenado por tortura, morreu antes de ter que pagar uma indenização à família Telles. Então, não chegou. O processo não chegou ao fim porque ele morreu antes. Ainda ia para o Supremo, o Superior Tribunal de Justiça. Tem muito detalhe, tem muita coisa. E a gente... a Cris está dizendo que eu estou falando demais, vou devolver a palavra aí. Imagina. Duro, duro. Mauro, eu tenho 2 inscrições. A primeira delas é da Luísa Frenkel, ela me pediu para ler uma pergunta. Então, eu vou ler aqui para você. Qual órgão seria, na sua opinião, o mais adequado para preservar a longo prazo os documentos com os quais você trabalhou, em vista do que está acontecendo com os museus, acervos e etc.? Uma pergunta técnica, né? Eu acho que é o Instituto Vladimir Herzog. O Instituto Vladimir Herzog ele detém um acervo muito importante, não só sobre o caso Herzog, mas, de modo geral, sobre a ditadura. E ele atravessou dificuldades por falta de financiamento do Lei Rouanet, essas coisas que, evidentemente, esses tarados que tomaram o poder aí barraram um monte de coisa. Esse livro só foi publicado porque ele teve uma vaquinha virtual. Aliás, os nomes dos doadores aparecem logo em primeiro lugar. A lista de doadores está aqui, ó. Vou mostrar uma página e outra. Também não são poucos nomes, tá? Essas pessoas doaram dinheiro para fazer a edição. A Editora Autêntica foi uma grande parceira do Instituto Vladimir Herzog. O Instituto Vladimir Herzog trabalhou muito bem também. No site do Instituto tem os depoimentos. Eu pedi depoimentos a signatários daquela famosa lista do manifesto. Recebi 96 até agora e também pedi, a partir de um dado momento, fotografias deles quando jovens, quando assinaram o manifesto. Desses 96, 50 mais ou menos mandaram essas fotos, que são interessantíssimas. São fotos de carteira de trabalho, crachá do jornal, carteira do sindicato, carteira da FENAGE, passaporte, outra foto qualquer da época, né? E eles mandaram, e já está no site. Você entra lá em... O livro tem um link abreviado, né? bit.ly, para essa página tem escrito todos os depoimentos. Aí tem os depoimentos e tem a lista. A lista precisa ser retrabalhada, ela está com falhas. A do livro está mais correta, a ordem alfabética está corretinha e tal. Então, o livro vai ser... Outra coisa que vai perpetuar um pouco essa memória é um painel que vai ser posto na Praça Vladimir Herzog, talvez em dezembro ou já no ano que vem. Um painel que vai ser feito pelo Elifas Andreato, com a lista de nomes dos signatários e o texto do manifesto que contesta o IPM do Segundo Exército. Eu acho que o Instituto Vladimir Herzog e outras instâncias, que azar, e não são poucas, não. Isso eles não conseguiram destruir. Isso daí é uma coisa que a gente deve prestar atenção. Eles criaram grupos de assalto, SA, o equivalente das SA de Hitler, nas redes sociais. Mas eles não conseguiram eliminar todo o tecido de resistência, de memória, que foi se formando ao longo dos anos e está aí. Isso não conseguiram. E eu acho que vai ser difícil. Assim como não vão conseguir fazer regredir movimento de mulheres, movimento de negros, movimento de LGBTQIA, isso eles não conseguem, porque não está ao alcance deles. Não adianta o Exército chegar e dizer mulheres vão para a cozinha. Não funciona. Vitor Gentili, você quer falar?
Vou ser muito, muito breve, até porque o Mauro falou praticamente tudo que eu queria comentar, né? A primeira coisa que eu queria comentar é em relação às circunstâncias daquele ano de 75, né? E como os judeus progressistas tiveram uma atuação marcante, né? Lembrando que, em novembro do ano anterior, né, Alberto Goldman foi eleito deputado estadual, reeleito, ele tinha sido eleito em 70, com uma votação muito expressiva, né, e alcança logo depois a liderança do MDB. Né? Então, quer dizer, a gente tinha o José Minkin como secretário de Cultura de Paulo Egídio, né? Alberto Goldman como um deputado estadual líder do MDB. Então, tudo isso justifica as razões, até porque eles estavam, de todo modo, num processo de perseguição a todos, então faz todo sentido que o pessoal da Casa do Povo também fosse preso naquele ano de 75. Então, não tem... Agora, e lembrando, era isso, e lembrando a frase que o Mauro Malim fugiu, a frase que Dona Zora, mãe do Vladimir Herzog, falou e apareceu e quiseram colocar como ela também quis se suicidar, né? É uma frase que qualquer mãe que perde um filho, né, falaria: eu quis morrer. Isso, exatamente. Então, agora, sobre o Goldman, é preciso dizer também o seguinte, né? O Alberto Kleinas entrevistou o Goldman para o trabalho de mestrado dele e perguntou para ele se ele teve apoio da colônia judaica. O Goldman disse zero. O Goldman não tinha apoio da colônia judaica. Para se eleger, ele era do Partido Comunista, é outra coisa. Então, ele estava dentro do MDB, como centenas, milhares de pessoas que eram ou tinham sido do Partido Comunista, né? Foi nessa condição que ele teve 100 mil votos. Foi a maior votação naquele ano. E aí ele passou a ter maioria, o MDB passou a ter maioria, embora fosse heterogêneo. Claro que o MDB também tinha o MDB e MDB. Tinha cara que vinha da Arena, que tinha da UDN, tinha caras barra pesada. Mas formalmente, eles tinham maioria e o governador tinha que negociar com eles para aprovar qualquer coisa na Assembleia Legislativa. Isso também incomodava muito a direita do regime. Alguém mais tem alguma pergunta, algo que queira colocar aqui? Li? Eu estou aqui pensando que esse teu comentário, né, tanto sobre o depoimento, a perspectiva que o Vlado teria rasgado o depoimento, ou se recusado a assinar, ou mesmo esse encaminhamento da Dona Zora, né, traz uma outra dimensão dessa questão da pesquisa histórica, né, que é desse olhar assim, do tipo, bom, afinal, esses documentos que a gente está pesquisando, essas declarações, esses depoimentos, o quanto eles realmente são fidedignos quando a gente está pensando em depoimentos obtidos em regime de exceção, né? Então, é bem interessante essa pergunta da Luíse, porque, tecnicamente, eu acho que é isso. Assim, aliás, a gente tem vivido muito isso, né? Quando a gente vê, sei lá, quem é hoje administrador do Arquivo do Estado, Biblioteca Nacional, enfim. No fundo, acho que tem uma luta importante para que os arquivos públicos sejam arquivos que são arquivos respeitosos com a sua documentação, e não instrumentados com figuras de poder, né, que possam dar destinos ou que possam fazer usos que são, de novo, de negacionismo
ou de assassinato duplo da história, quando a gente for pensar dos documentos que desaparecem, ou são queimados, ou são extraviados, ou são enviesados, que eu acho que é uma questão clássica do universo dos historiadores e da pesquisa histórica, né? Agora, eu acho que esse teu levantamento, né, Mauro, nos traz uma dimensão tão importante. Eu estou realmente aqui muito pensando quase como se a gente desse um distanciamento e desse um zoom mais amplo, né? Porque a perspectiva da visão antissemita desse universo inteiro, quer dizer, quando você fala né, do conflito do Geisel com o Silvio Frota, da questão do vamos fazer uma abertura que aí trazida por eles como lenta e gradual, e os seus oponentes do não, abertura coisa nenhuma, de verdade o que a gente precisa é endurecer ainda mais. E a gente associa isso às perspectivas de quem são as figuras associadas ao mundo judaico, né? Quando você fez essa ligação, Paulo Egídio, aí depois o Minglin, aí depois o Goldman, quer dizer, é de uma força esse olhar da perspectiva do antissemitismo que está envolvida, escandalosa, eu acho. Né? Escandalosa. E acho assim, quando eu estou pensando aqui no artigo do Michel, da 451, em que ele traz o documento do Segundo Exército, fazendo essa discussão, afinal, pode alguém ser judeu e ser comunista, mas os judeus não são aqueles que são associados à luta desenfreada pelo dinheiro, ao capital e à associação, como é que essas pessoas vão ser comunistas? E no final o documento lá fala, não, gente, seguinte, judeu pode ser comunista assim, né? De uma evidência desse universo da associação da ditadura com o antissemitismo impossível de calar, né? O que eu acho que nos traz uma angústia é o quanto esse mesmo modelo acaba em vigência hoje diante de lideranças que não conseguem associar essas posturas, que são posturas de órgãos governamentais, como posturas antissemitas, né? E isso acho que nos aflige nesse momento, nos aflige, né? Ou deveria afligir, enfim. Vou dizer para você um negócio que eu pensei ontem, até falei para a Cris aqui. Se judeus, estou evitando usar o artigo definido, tá? Tivessem se unido antes de 39, 33 e assim por diante, o resultado teria sido diferente. Um dos fatores que causou a grande carnificina foi a desunião. Porque cada um tinha uma ideia diferente, cada grupo tinha sua perspectiva, tinha gente de direita, gente de esquerda, gente que achava que tinha que lutar, gente que achava... E gente que também... E até gente que achava conveniente. Pessoas que apoiaram Hitler. Teve até um grupo de nazistas judeus na Alemanha. Foram do Partido Nazista. Achavam que era bacana, e tal, porque era a grande pátria alemã e tal. E se tivesse havido união naquele momento, mínimo de união na Polônia, em qualquer lugar que você disser, a situação não teria sido tão calamitosa. E depois a desunião perdurou, porque o trabalho do Samuel me abriu os olhos para esse drama dos judeus que sobreviveram. Eu já tinha pensado nisso, depois de várias leituras. Eles passaram muito tempo quietos, porque, como disse um amigo meu, cujo pai era o filho mais velho e saiu da Polônia, o cara lá do Rio, meu amigo de infância, o papai nunca perdeu a culpa de ter sido o filho mais velho escolhido para fugir. Ficou o resto da família. Então, essas pessoas não queriam falar nesse assunto. E outra, as outras pessoas não queriam ouvir esse assunto. Então, você viveu num mar de silêncio, que foi uma coisa pavorosa, dolorosíssima.
Imagina quanto sofrimento tem embutido nisso. Os nazistas conseguiram fazer todo mundo mergulhar na abjeção. Eles e os outros. Porque também todo mundo mergulhou na abjeção. As vítimas. A maioria morreu e quem sobreviveu ficou com aquilo no pescoço. Muito tempo depois, não sempre, porque o Primo Levi fez o livro dele em 47, mas o livro dele era inicialmente um relatório para os soviéticos, mas acabou virando livro e tal, mas ficou ignorado. Só quando a Academia Americana descobriu o fenômeno, o livro teve traduções e tal, e foi ser conhecido em Israel. Israel não queria conhecer. Ben-Gurion mandou televisionar o julgamento do Eichmann para a juventude conhecer o que tinha acontecido, porque não sabia que as pessoas chamavam os judeus sobreviventes em Israel, chamavam de sabão, ou sabão. É um negócio pavoroso, entendeu? Então, tem desunião. A desunião ela é estrutural. Mauro, eu acho que a desunião é funcional até. É funcional. É funcional, porque não tem antissemita de esquerda e tem antissemita de direita. Então, se nós não tivéssemos judeus de esquerda e judeus de direita, o que é que iam fazer um desses dois lados? É verdade. É verdade. E eu conheci antissemitas de esquerda na França. Eu vivi na França e o pessoal do Partido Comunista era banhado pelo antissemitismo francês, que é um dos mais poderosos antissemitismos modernos. E continua. Agora, voltado mais para os muçulmanos, né? Também. Os judeus da França, em parte, eles escapam um pouquinho por causa do ódio aos muçulmanos, mas só um pouquinho. Né? Já mataram, já imigraram. A Argentina é uma tragédia. A Argentina, a colônia judaica, a população judaica, melhor dizendo, caiu pela metade depois da ditadura. Os caras eram... Os fascistas mandavam na polícia da Argentina. É um negócio... É muito impressionante, a gente não sabe grandes coisas, porque tem todos os negacionismos. Peronistas vão dizer que o Perón abrigou e importou nazistas para a Argentina, vão dizer isso. Nem amarrado. O Perón tinha um grupo de judeus peronistas que ele protegia. Eu vou fazer uma pergunta e uma observação. Aí, acho que um pouco no espírito do que começou a comentar a Lilian, e do que foi falado até antes, ou fora de câmaras, digamos. Só uma observação, o Fidel visitou mais uma vez a Argentina, no 2006, teve uma cumbre de presidentes do Mercosul, em Córdoba, e o Fidel foi presente. Inclusive, aproveitaram, visitou o Museu Casa do Che, que fica numa cidade uns 30 quilômetros de Córdoba, onde o Che cresceu, morou na infância, né? Essa é uma pequena observação. Agora, a pergunta é, esse antissemitismo que você fala de Perón, você tem fatos concretos que sejam vindo diretamente dele? Eu não tenho posição tomada a respeito. Se fala do antissemitismo do Perón, mas eu não tenho posição tomada. Não sei de fatos concretos vindos dele, nem a favor nem contra. Eu sei que existia na sociedade da época muito antissemitismo, até vindo do governo, de próprias ações do governo, mas não sei se foram diretamente vindas do Perón. Bom, deixa eu te dizer. Aí entra a revisão, bom, mas o jogo dos historiadores e o jogo da opinião pública. Você vai avaliar isso como, mas o Perón devia saber, mas não devia saber. Acho que... Não, olha só, deixa eu dizer. E na imprensa argentina, só deixa terminar a ideia. Na imprensa argentina não dá para confiar, porque a imprensa argentina é completamente de direita. Eu vivi, no último período,
Perón, mas era muito criança, eu não lembro nada de antissemitismo diretamente vivido. Durante os militares foi tremendo, foi tremendo. Eu vivi antissemitismo vindo diretamente de militares, como você disse, sem artigo, de militares, não de todos os militares. Eu acho que temos que ter cuidado nos fatos, as avaliações pessoais são pessoais, e há direito de ter qualquer opinião. Tem, inclusive, um historiador israelense, não é argentino, é israelense, que tem um livro agora editado que diz, desconstruindo a tese de que Perón era antissemita. E tem outro que diz que sim, que era antissemita. Eu não sei. Se fala quantos judeus, que a população judaica argentina foi que desapareceu durante a ditadura, foi muito maior em proporção que a população argentina. Essa comparação, acho que não é correta do ponto de vista estatístico. Você tem que comparar dentro das pessoas que se manifestavam politicamente. E aí eu não sei o que faz. Eu digo, olha, eu sou a favor, digo, os militares, sim, alguns militares tiveram, sim, movimentos antissemitas. Se foi maiormente a população judaica afetada, não quero saber com relação a toda a população argentina, que isso é verdade, isso é fato. Mas o que deve ser feito comparado com a população que se manifesta politicamente, não com aquela que maiormente não se manifesta politicamente. Então, eu queria saber sobre se o senhor tem conhecimento de fatos concretos disso. Eu fiquei impressionado agora há pouco no Facebook, vendo que a Cristina Kirchner foi sobressaída dessa acusação de encobrimento dos ataques à embaixada, e o presidente da DAIA saiu a criticar e a dizer que tem que o juízo, o processo tinha que ser feito, e saiu o ICUFA dizer que a DAIA não representava a comunidade judaica, ou eles não tinham essa postura. E é exatamente o mesmo que acontece aqui, digamos, para trazer de volta o tema, né? Então, a situação é complexa, não é... Olha, e acho que os judeus têm variedade, e é bom que seja, que haja essa variedade. Acho que a grande coisa do judaísmo é essa variedade, é isso que permitiu sobreviver. Mas escuta aqui, não existe, só não existe variedade em tribo. Fora das tribos, tem que ter variedade. E mesmo nas tribos. Mas o cristianismo, historicamente, não é... O catolicismo, historicamente, não é uma coisa muito vertical. O judaísmo não é. O judaísmo é horizontal. Deixa eu dizer, vou voltar ao Perón. Por que eu disse isso? Porque o Ucigoni mostra um documento, ele publica um documento, porque os representantes diplomáticos da Argentina, durante a guerra, Perón foi para o poder em 43, com o GOL, aquele grupo de militares. Ele era o cabeça, ele não era o presidente, tinha um general na presidência, mas ele era o cabeça. Os representantes diplomáticos da Argentina começaram a vender visto de entrada para judeus. Uhum. Depois venderam para nazistas também. Mas, e num dado momento, alguém falou assim: não é melhor matar os judeus, deixar os judeus morrerem e tal, do que receber na Argentina durante a guerra. E a frase do Perón, recuperada pelo Ucigoni, aí você vai ter que dizer, bom, está errado isso aqui, esse documento é falso, é o seguinte: não vamos matar a galinha dos ovos de ouro, eles rendem dinheiro. Se isso não é antissemitismo, então eu não sei o que é antissemitismo. Prático, concreto. Não é questão de ideologia. É seguinte: não vamos matar os judeus, vamos receber os judeus aqui, cobrem as suas taxas, me deem uma porcentagem e vamos em frente. Porque era um regime corrupto. E regime de força é corrupto. Aqui, no Iraque, na Argentina, onde você quiser, profundamente. Os nazistas foram corruptíssimos. Agora mesmo se inaugurou uma ala num banco, num museu da Suíça, em Frankfurt, com doações de um industrial que vendia armas para os nazistas e vendia armas para os aliados. E era um cara que, enfim, era
pior qualidade que você pode imaginar. Burle, sobrenome Burle. Enfim, está no livro, foi o que eu li. E não li nada, limitação minha, claro. Eu sou uma pessoa limitada, sou um pesquisador sozinho, mas eu devo te dizer o seguinte, eu sou jornalista, ou seja, eu tenho obrigação ética de não publicar mentira. E 2, eu sou historiador. Também tenho obrigação de pesquisar, de procurar me aproximar daquilo que poderia ser a verdade. Não vai ser a verdade? Não vai ser. Nunca vai ser verdade. Não existe. Verdade total, isso só Deus. Desculpa, eu não acredito em Deus, então não acredito nessa verdade revelada. Então, a gente faz o que pode. Agora, não sei, pode ser que alguém diga, não, Perón não era nada disso. Tal. Fidel e Perón, um só coração, tudo bem. Acho que esse autor israelense, acho que foca dizendo, ou justifica talvez essa expressão que você mencionou, que eu não sabia, que o Perón era um pragmático. Tá bem, Perón escreveu um texto que está reproduzido no livro do Uckigone, dizendo o seguinte, a Alemanha vai ganhar a guerra e nós vamos ser o ponto de partida de um domínio nazista da América inteira. Está no livro, pô. Agora, se o cara falsificou esse documento, eu não sei, mas eu li. E dizia, na medida em que nós crescermos, o Brasil vai cair, o Uruguai nem se fala, o Chile vai cair, vai todo mundo cair, e os americanos vão ficar isolados, vão acabar aderindo, ou coisa que o valha. Esse era o pensamento do cara. Eles acreditavam que a Alemanha ia ganhar a guerra. Aliás, muita gente acreditou, né? Até gente do Partido Comunista, em 42, antes de Stalingrado, no fim de 42, por sinal, um homem que era judeu, encontrou outro na rua e falou assim, estamos perdidos. Acabou o outro, falou, não, espera aí, calma. E aí veio Stalingrado e mudou o rumo da guerra. Porque parecia que eles iam ganhar tudo. E ainda tinha os japoneses, enfim, essa coisa toda. Mas a Argentina se colocou, a Argentina só rompeu relações diplomáticas em janeiro de 44 com o Eixo, e, segundo esse autor diz, foi por conveniência, porque ela, assim, poderia usar a Suíça. A Suíça ficou representando os interesses alemães na Argentina. E a Suíça era totalmente submissa aos nazistas, aos interesses dos nazistas. Tanto que a ideia de carimbar um J no passaporte dos judeus foi um pedido da Suíça. Estava recebendo muitos refugiados, queria fechar as portas, e não sabia direito quem era alemão, quem era italiano, quem era isso, quem era aquilo. Bota lá um J no carimbo. Eu conheço um homem aqui em São Paulo, que é um médico, que deve ter a minha idade, um pouco menos, que nasceu na Alemanha e que veio para o Brasil com um J no passaporte. E mantiveram na Alemanha, depois da guerra ainda, o mesmo passaporte. Essas histórias são todas muito mal contadas, porque você, de um lado, tem a limitação da pesquisa e, de outro lado, você tem isso que hoje em dia se chama cada vez mais de negacionismo, que é fortíssimo. No caso dos croatas, é um escândalo, é escandaloso. Os caras dizem de alma lavada. Eu li um texto outro dia de um croata de direita, fascista, que dizia o seguinte, palavras do general do almirante Yamamoto, nós despertamos um gigante que agora vai se voltar contra nós, depois de Pearl Harbor. Nós despertamos um gigante, despertaram a força dos Estados Unidos, etc, etc. E o cara usa essa frase para dizer aos judeus e aos israelenses, vocês estão despertando um gigante. Os croatas. Nós vamos atrás de vocês. Agora, está na internet. Eu acho que está num bom momento aqui para a gente terminar com um questionamento bem interessante, né? Eu acho que quando o Miguel traz esses pensamentos, assim, o Mauro trouxe no trabalho dele e está trazendo esse momento que a gente tem falado dos revisitar, dos momentos em que a gente revisita situações históricas, que são histórias
muito densas, como, evidentemente, o assassinato do Vladimir Herzog, né? Acho que quando o Miguel traz todo esse pensamento e essas discussões ao redor do Perón, eu também não tiraria o quanto a história do Brasil fica nessas idas e vindas ao redor da figura do Getúlio, por exemplo, né? E, especificamente, porque eu acho que essas lideranças, que são essas lideranças ultracarismáticas, em especial, acho que esses dois, ainda mais nas Américas, né? Talvez até o Perón menos que o Getúlio, pelo que está trazendo o Mauro agora, constroem a sua popularidade dentro dessa fronteira ambígua, né? E acho que ainda mais nesse momento que a gente tem tido esse drama que dessa associação ultradireita ao redor do Bolsonaro, e que a gente às vezes precisa reviver a figura do Getúlio, a gente fala, gente, mas olha o que o Getúlio conseguiu fazer. E aí você para e fala, bom, desculpa, mas conseguiu fazer, mas ao redor também de uma repressão, de uma brutalidade, de situações completamente criminosas, né? Então, eu acho que a gente está falando de um fazer histórico, de avaliações políticas de longa distância, etc., que nos colocam diante dessa dimensão, e que são dimensões, com certeza, que eu acho que o Miguel está trazendo e que o Mauro também traz, né? Do o que significa o debate histórico, o que significa os posicionamentos dos autores variados e o que significa a concretude do material que a gente está pesquisando, né? Para que a gente não fique só nas paixões, ou nos entusiasmos, ou nos alinhamentos políticos, né? É mais alinhado com posturas que me parecem mais interessantes, é menos alinhado, mas sim dentro do seu alinhamento daquele momento, algo, né, que a gente talvez valorizaria, em outros momentos que a gente diria da mesma maneira, impensável, inaceitável, impossível da gente simplesmente referendar, né? Então, enfim, queria agradecer ao Mauro pela provocação toda que trouxe, pelo trabalho importante que ele está fazendo e retomando. Enfim, se quiser fechar, Mauro, eu acho que Lilian, esse posso é o falar nosso uma coisa? desejo. Lilian, Será que a gente ainda vamos não, é só acrescentar, rapidinho. Samuel? Não, é Diga. rapidinho. Não, que você falou do Getúlio, eu acho exemplar o livro do Schneiderman, do Boris, sobre o caderno italiano dele, e que ele vai dizer isso, que os soldados foram lá para a guerra para lutar a favor do nazismo, e aí chegaram lá era contra o nazismo. É só isso. Então é isso, né? Como a gente vai trazendo elementos que contribuem para essa discussão, que é uma discussão complexa. E que eu acho que é isso. Não basta a gente dizer é uma discussão complexa, eu acho que a gente precisa ir buscando quais são essas vozes, quais são esses documentos, quais são esses posicionamentos que a gente vai identificando. Mauro, quer fazer uma fala de fechamento? Só agradecer a todos que tiveram a paciência de me escutar. Foi um prazer, Mauro. Eu queria te agradecer muitíssimo e a todo mundo que esteve aqui hoje. Acho que comentando que, como disse o Mauro, o livro sai agora em novembro, é isso, Mauro? Está em pré-venda, né? Ele está em pré-venda, ele sai no dia 12 de novembro. Então, depois, acho que se o quiser distribuir o link, acho que pode ser bacana, enfim, quem quiser adquirir. Eu vou mandar para todo mundo por newsletter depois. Obrigada, gente. Shabbat Shalom e até a próxima. Até a próxima.